É uma amiga. Essa é a hora que a gente fica aqui esperando vocês entrarem com essa cara lisa. É uma amiga minha nesse momento. Começou a. Todo mundo vendo. Vamos esperar as pessoas chegarem para nossa live. Eu acho ótimo que o Instagram diz continue, e aí a gente fica aqui e continua falando sozinha, né? Deixa eu ver se eu consigo aproveitar agora. Em terapia, o César, né? chegou César. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma mensagem. Agora, Magama. Tem que convidar. César, estamos aqui, estou aqui com essa cara de banana esperando as pessoas chegarem. E o Gama tá reinando no celular, claro. Oi, Doxo! Bem-vindo! Matar a saudade um pouquinho. Se o comentário errado. Pede pra você colocar aí o nome da live pra eu fixar. César, por favor, você coloca o nome da live no seu... Aqui no comentário? Pra fixar. gente fixar. Que a gente não tá acertando fazer isso. E aí, quando começar a chegar mais gente, eu convido você. Hoje a live é sobre yoga e saúde mental e vai ser com o César, psicoterapeuta, amigo de coração, irmão de coração, que vai explicar bastante sobre isso. E aí, fixa aí. Agora a gente vai fixar. Isso. Para fixar. Bem-vindo, psicoanálise. Eu não consigo ver o resto do nome, não aparece, mas seja bem-vinda. Alan, bem-vindo à nossa live sobre yoga e saúde mental, comigo, Raquel e César, do Interapia. Ele também tem outro Instagram, mas esse é o que ele está usando mais assim, para esse trabalho. Bem-vindo a todos que estão chegando. Pontos de... Aí não aparece o resto, mas seja bem-vinda, bem-vindo. Cadê o resto? Lucicleide, bem-vinda. Será que é a mesma... Não, da mesma Lu do curso? Não sei, acho que não. Não, a outra é Lucicleide. Bem-vinda, Lucicleide. Logo a gente começa. Estou esperando só mais um pouquinho, ver se chega mais pessoas para eu convidar o César do Interapia para a gente começar. Oi, Carla! Bem-vinda! Logo, logo a gente inicia. Só esperando mais um pouquinho, mais poucos minutinhos para a gente iniciar o bate-papo com o César sobre yoga e saúde mental. Vai ser um assunto bem legal, porque é algo que não parece da nossa obrigação, mas é importante que a gente saiba. Tem uma pessoa que eu não consegui saudar. Que entrou, mas seja bem-vinda. Bem-vinda. Acho que eu já posso convidar, né? Ana Shirley, bem-vinda. Érica, bem-vinda. Oi, Carla. Bem-vinda, arranjou um tempinho. Desde já agradeço as pessoas que já estão aqui pelo seu sagrado tempo. E tempo é uma coisa muito sagrada, porque quando a gente doa o tempo para alguém, a gente não tem de volta, né? Então é muito importante, eu valorizo muito quem dedica o seu tempo para praticar yoga, para fazer um curso com a gente, para estar presente numa live. Eu só posso agradecer pelo seu sagrado tempo, pela sua confiança em estar conosco.
você vai entrar com a gente, tá? A gente começar a nossa conversa, nosso compartilhamento com vocês. Cheguei! Chegou! César chegou! Olha, eu me divirto muito quando me junto com vocês dois, viu? Eu tava rindo aqui, porque eu me identifico muito nesses primeiros minutos da live, né? Que a gente fica sozinho, meio que abandonado, faz, vamos esperar, vamos ver quem tá chegando. Aí vai dando um desespero, meu Deus, cadê esse pessoal que me chega? Eu tava E eu tô aqui, amigo, falando sozinha. Ah, que legal esse momento, né? Eu tava tentando colocar uma iluminação aqui para mim, mas tive dificuldade, né? E aí eu pelo menos botei essa blusa aqui que chama a atenção. Eu coloquei a blusa branca para, né, balançar o escuro aqui, que tem uma amiga minha que disse que tem que pensar na composição, amiga. Eu, tá certo, tô pensando agora. Né? Vamos bater um papo legal hoje, né, Raquel? Sim, sim. Eu tava passando... Eu tava passando justamente agora para minha lista de transmissão pro pessoal, né? E mandei para uma lista bem legal de colegas psicólogos, né? Porque eu acho que é uma temática para eles também, né? Eu acho bem interessante, porque nós psicólogos podemos também entender o yoga como um outro recurso, né, nessas intervenções de saúde mental, né? Então eu espero que colegas meus aqui da psicologia estejam também assistindo. Sim, eu vi que tem umas duas ou três pessoas que são da psicologia, a Carla, que a gente conhece, que faz parte da turma Chandra. Sim, a Carla. Tem outras duas pessoas que eu acho que são da tua área que entraram aqui legal. nesse momento. Então, Carla vai ser mais uma pessoa para dar o testemunho, né? Sim, Carla, mais uma pessoa. Então, deixa eu invadir seu espaço um pouquinho. Invada. Posso? Olha, gente, vocês que já estão aqui, aí se tem colegas meus da psicologia, aproveita, clica aqui no aviãozinho e vai indicar para as outras pessoas essa live, né? Para que elas possam estar assistindo. Vocês não saem da live, você clica aqui e você vai direcionado lá para uma paginazinha que você vai mandar para um bocado de amigos seus, convidando para essa live de cá para participar com a gente, porque aqui a gente vai abrir espaço também para vocês participarem, né, Raquel? Com certeza, com certeza. Eu não sabia que podia fazer isso, que bom, aprendi. Eu descobri recente. Eu descobri recente. Cala a boca. Né? Eu descobri justamente participando de uma live, né? Muito interessante na temática, e tinha amigos meus que eu gostaria de indicar. Aí a pessoa na hora disse, olha, clica aqui no aviãozinho que eu fiz, pronto, é agora, pá. Aí fui na hora e indiquei para amigos meus que puderam participar também da temática. Foi bem legal. É por isso que agora eu falo. Agora eu vou começar a falar, porque eu não sabia que podia fazer. Por isso que eu recebia e não entendia como alguém conseguia mandar a live para mim. Às vezes está acontecendo, mas agora... coisa boa, né? Você não tem mais recurso de aprender. Mas você não vai fugir não, porque eu vou apresentar o César para vocês. Porque hoje aqui estou de mediadora apenas. Hoje o César é a pessoa que vai falar mais na live. E eu não quero resistir, eu vou falar do César profissional. Né? César profissional é psicoterapeuta, facilitador de enneagrama, facilitador de meditação, psicopedagogo, professor de inglês. Deve ter umas coisas aí que eu não estou lembrada. Mas... tem outras coisas aí também que eu não estou lembrada, instrutor de yoga, mas tem outra coisa assim que para mim é mais especial, que é o ser humano que o César é, né? Então assim, extremamente ético, extremamente correto, extremamente sensato. Digo para ele que eu escolhi ele como um irmão de alma, né? Eu adotei ele, eu não sei se ele queria, mas eu adotei, falei que era e acabou. E quando alguém fala, você conhece, eu conheço o César como um irmão para mim. Já da pessoa, se a pessoa quiser falar alguma coisa, ela já não fala mais, porque, né, já não pode mais. E assim, a gente tive o prazer de ter sido o sim do César, tanto do César como da Shirley, mas hoje eu quero falar do César, de ter o sim do César para ser o professor de yoga e saúde mental no curso de formação de instrutores de yoga.
E entrou como uma matéria letiva para ser aceito, né, na Aliança do Yoga, não era uma coisa obrigatória, e é o único curso que tem essa matéria. Que foi um desafio que eu lancei para o César, né, que na minha experiência como professora de yoga, eu digo, olha, a gente não é psicólogo nem terapeuta dos nossos alunos, assim, mas aparecem pessoas que têm alguns transtornos, etc., precisam de ajuda, e é muito ruim quando a gente não sabe o que é, pelo menos entender o que é que aquela pessoa está passando. Então, eu queria que você aceitasse e fizesse essa matéria. Então, o César montou isso sozinho, né, com a experiência dele, com a dedicação dele, deixando esse desafio de falar sobre isso para um grupo de pessoas que não são da área de psicologia, mas que precisavam entender o mínimo possível para ser, digamos assim, mais amoroso, mais empático com os alunos de hoje que chegam para nós, né? Aí eu queria começar por aí, César, como foi para você construir esse material, sabendo que não era um público de psicologia? Isso, antes deixa eu agradecer também pelo espaço, né? Que assim, eu sempre fico muito feliz quando eu estou dividindo espaço com a Namastê, né? Porque a gente adotou também com muito carinho, né? Como parte aí extensiva, né? Eu entro como em terapia, mas eu falo muito mais nesse momento agora como psicofísio, né? A psicofísica é justamente onde iniciou essa parceria, né? Namastê, Raquel, Gama, né, quando a gente começou a pensar, né, o yoga, e foi quando eu comecei a vivenciar o yoga, na verdade, né, porque até então a experiência que eu tinha de yoga era de muito risos, né, porque a Shirley me incentivava, vamos fazer aqui, aí quando ela colocava uns asanas, eu não conseguia, eu começava a rir, né, mas eu sabia que hoje, né, eu sei que ali foi uma resistência, né, da minha pessoa, né, e depois a gente começou a praticar, começou a vivenciar, né? A meditação já fazia parte de mim, né? E com o yoga eu vi um outro mundo, né? Eu vi um outro mundo de possibilidades, falando isso como pessoa e falando isso como psicoterapeuta, né? Porque aí eu via como aquilo ali poderia funcionar com os meus pacientes também, né? E aí quando Raquel vem com o convite de participar, né, do curso de formação dela, né, dando aula de uma das disciplinas, e com a ideia da disciplina Yoga e Saúde Mental, né, aí é que meus olhos brilharam mesmo, porque eu fiz, pronto, agora a gente vai poder, né, preparar profissionais da área de Yoga, né, com outro olhar, com outra visão, né, porque até então tinha-se assim, uma visão muito superficial, digamos assim. A gente não aprofunda tanto, né, Raquel, porque há uma limitação, mas era muito superficial o olhar de tratar a saúde mental junto com o yoga, né? E foi um grande desafio mesmo, né? Como você disse, montar, sentar, né? Colocar o que aqui poderia ser falado, que tipo de transtorno a gente poderia abordar, porque, Raquel, a gente faz uma abordagem meio que ocidental mesmo, né? E aí a gente faz esse elo, né? Pega o ocidental, essa forma de pensar a saúde mental ocidentalizada, né? Somada aí com esse mais lado oriental do yoga, né? Como filosofia, né? Como forma de viver realmente e de produzir saúde para si, né? Mas de uma visão mais oriental, né? E a gente fez um casamento legal, né? Unindo aí essas duas formas, né? Porque aí o instrutor que se forma lá com a Namastê, né? A escola de formação de instrutores, né? Ele já sai com um novo olhar, né? Um olhar daquilo que é mais próximo deles, que eles somos ocidentais, né? Quando a gente fala de saúde, e um outro olhar quando ele começa a vivenciar, ou quando não já está no caminho, né, Raquel? Muitos que fazem a formação de yoga já estão no caminho do yoga, né? E aí a gente começa a trazer mais próximo essa relação. Então, para mim foi fantástico o convite. Os frutos que a gente tem colhido, né, com essa disciplina no Namastê, a gente percebe em cada turma que se forma, né? Estamos aí indo para a quarta turma, não é isso? Para a quarta. Isso. Para a quarta turma.
né? Cada turma uma vivência diferente, cada turma uma contribuição a mais, né? E um aprendizado, né? E eu estou vendo que estou olhando com muito olhar muito positivo para isso, né? Justamente por essa questão de unir aí um olhar ocidentalizado mais com o oriental, né? Olha, estou me corrigindo, vou Yoga Shala, né? Agora Namastê, Yoga É. que a gente resolveu nessa pandemia fazer umas alterações. Eu achei bem bacana você falar isso, César, por essa coisa que muitas vezes as pessoas ficam, mas a psicologia ocidental e o yoga é uma coisa oriental. Tudo bem, mas a partir do momento em que eu atuo no Ocidente, eu vou ter que dialogar muitas vezes com a psicologia ocidental, porque assim, eu sempre digo que nós, instrutores de yoga, estamos a serviço do nosso aluno e não o contrário. Então, se o meu aluno vem até mim e diz eu tenho um transtorno de ansiedade X, sei lá, eu preciso pelo menos saber o que isso quer dizer, ainda sendo na visão ocidental mesmo, porque muitas vezes já aconteceu comigo de eu ter que dialogar com o psicólogo, com o psiquiatra, dele mandar mensagem para mim, me explicar o que está acontecendo. Então, assim, foi um aprendizado muito importante, e aí é importante essa escuta, e para eu ter essa escuta eu preciso entender o mínimo, né? Não ficar chocado quando alguém diz eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não ficar chocada com isso, e entender o que aquela pessoa passa, né? Eu acho que isso é fundamental, mesmo que algumas pessoas achem que não precisa, mas precisa, a gente precisa ter um diálogo também. Isso, porque isso aproxima, né, Raquel? Vai aproximar esse instrutor formado, né, com o seu aluno, como você disse, estamos a serviço. Olha, gente, eu vou botar na terceira pessoa do plural, estamos, porque eu também fui aluno de Raquel, sou formado, sou instrutor de yoga formado, né? Eu disse que estou nervoso que eu vou... né? Formado. Não fique não. A gente brincava que ele era gente duplo. Né? Então, a gente aproxima esse instrutor do seu aluno. Porque imagina, Raquel, se vai chegar um aluno meu e aí ele fala de depressão e eu digo, olha, isso é um problema no chakra básico, né? Que você está muito desvinculado com a terra e que está perdendo essa energia vital, né? Pode ser que esse aluno vai olhar assim para mim e vai dizer, que? Né? Se eu estou no Ocidente, né, e eu tenho esse olhar, quer queira, quer não, quando eu vou para as mídias, quando eu vou lá para a internet, que eu vou para as mídias, eu falo TV, rádio, ouvir um profissional falar de saúde mental, vai ser com esse olhar nosso, né, do Ocidente. Né? Então, eu é que tenho que me aproximar dele. Eu posso ter esses conhecimentos dos chakras, eu posso ter conhecimentos, outros conhecimentos da Ayurveda, por exemplo, né? Mas eu tenho que entrar numa linguagem que me aproxime dessa pessoa que nos procura. Né? Então, eu tenho que entrar nessa linguagem do ocidental mesmo. E como você bem pontuou aí também, Raquel, às vezes a gente sente a necessidade de dialogar com o outro profissional. E que linguagem é essa que nós vamos ter com ele? Né? Eu vou falar com esse psiquiatra através de que conhecimento? Né? Então, esse olhar realmente ocidental nessa hora. Né? E lembrando, gente, que não, né, desvincula o meu conhecimento se eu tiver de Ayurveda, se eu tiver de outro conhecimento mais oriental, né? Isso também não deixo de lado. Mas na hora de dialogar, na hora de tratar com esse aluno, na hora de eu conversar com o outro profissional que está atendendo esse aluno, que pode ser possível isto, como a Raquel bem pontuou, a necessidade dela em algumas vezes, né? Eu tenho que entrar com essa linguagem do Ocidente. Né? Que linguagem é essa? É onde vem o DSM-V, né? Ou vem o CID-10, que são os dois documentos, né, utilizados aí para diagnosticar, né? E eu vou pegar essas características. Daí, isso é conteúdo da disciplina, né? É verdade. Então, é através daí que a gente vai começar a dialogar com esse aluno, né? Com esse, o aluno de yoga, não da formação. Né, Raquel? É verdade. E eu também assim, percebi, sabe, César, durante as suas aulas, que foi algo que foi bom para os instrutores de formação, não apenas para quando ele vai atuar com o aluno, mas ajudou no autoconhecimento. Né? A gente até brincava quando a gente assistia as suas aulas, né? O pessoal assistindo, eu também, que eu sempre assisto as suas aulas. E aí sempre alguém, eita, esse sintoma eu tenho, peraí,
A gente ficava brincando, né? Eita, já sei o diagnóstico. A gente ficava brincando um com o outro, assim, com isso. Mas, assim, brincadeiras à parte, o que a gente queria mesmo era, a gente começou a exercitar o próprio autoconhecimento, né? E entender, poxa, às vezes eu me sinto assim, ou eu me sinto de outro jeito, e muitas vezes era tudo que você mostrou fez com que a gente se enxergasse um pouco, e se entendesse um pouco. E aí faz com que a gente entenda o aluno. Tem uma coisa que você sempre fala, logo quando você começa a sua matéria, que eu gosto muito, eu queria que você falasse aqui pra gente, sobre o que é ser terapeuta. Eu adoro quando você explica isso. Eu acho que essa é a minha missão, né? Eu acho que a minha missão na disciplina é esse, né? Eu sempre digo que é o despertar realmente o ser terapêutico, né, de cada aluno ali que está na formação do instrutor de yoga, né? Eu trago isso como responsabilidade de fazer essa tomada de consciência do caminho que esses profissionais estão escolhendo, né? Que eles não estão ali para simplesmente dar aula, como você disse, é estar a serviço do seu aluno, né? E o terapêutico é isso, ser terapeuta, né? É estar a serviço do outro. Lá na origem da palavra terapeuta traz isso, né? A palavra terapêutico vem de lá de trás e é naquele momento de situações bélicas mesmo, de guerra. É aquele cara que está do lado do cavaleiro, né? Dando a arma, dando a armadura, servindo ao outro, né? E aí, quando eu trago essa responsabilidade, sabe, Raquel, isso foi de uns incômodos bem lá do passado, né, quando eu comecei a adentrar nesse mundo terapêutico antes da psicologia, né, com outras práticas, que eu me incomodava quando eu via uns colegas trabalhando e fazia assim, entregava e tchau, né? E aí eu fazia, mas e o cuidar? Que é esse terapeuta. E o cuidar? E o pós, né? Se a gente vai para falar de mercado, né? E o pós-venda, né? Eu vendia minha aula de yoga, mas e o pós? Né? Esse lidar, esse cuidar do meu aluno, né? Naquela relação, né? Então, realmente, eu abro a disciplina chamando, trazendo o conceito, despertando essa tomada de consciência de um caminho de responsabilidades que eles estão aí decidindo, né? Tomando a iniciativa de lidar com isso, que o yoga não é só atividade física, né? O yoga é muito, como é que eu posso dizer, porque vai muito mais além, né? Eu acho que a gente estaria cometendo até um gafe aqui, tentando conceituar ou especificar, né, uma certa área do yoga. É bem amplo, né? E eu tenho que ter, né, Raquel, esse olhar terapêutico do cuidar, de trabalhar esse processo. Eu tive uma live agora recente que a Jolinda participou, e aí ela fez um comentário e falou do curar, né? Aí a pessoa disse, não, olha, mas vamos tomar cuidado com essa palavra, porque o curar é processo, sei o quê. Aí eu até pedi licença, moça, fiz, olha, eu vou falar por ela, porque ela participa de lives da gente, eu sei da origem dela em relação aos trabalhos dela, e ela está falando curar é exatamente nesse sentido que você está dizendo, né? Como processo. E aí, se eu entendo curar como processo e que muitas vezes aquelas pessoas estão adentrando a minha sala de aula de yoga, né, buscando, né, melhorar, ou buscando curas nesse sentido de processo, eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? Eu tenho que ser ali um terapeuta e não um instrutor ou professor de yoga, né? E não precisa ser o yoga terapeuta, né? Que aí é uma outra formação. Mas eu digo, a questão é a minha posição, como é que eu estou me relacionando com esse outro, né? É nesse sentido mesmo. Eu gosto muito da forma como você explica isso, porque a gente já conversou muito, né, sobre isso, desde antes do curso começar, né? César foi a pessoa que sentou comigo, com o Dama, e que participou de tudo, de toda a programação, de tudo, então ele sabe todos os detalhes, assim, do curso. E a gente sabe que surgiu de uma necessidade, muitas vezes, de muitos profissionais de yoga, de se preocuparem em criar a série, em criar a aula, em criar isso, e não se preocupar com esse cuidado, né?
A gente tem o que acontece ainda muito na nossa cidade, não é uma realidade de todas as cidades, mas acontece na nossa cidade, acontece no mundo, mas na nossa cidade é muito mais comum, é uma necessidade das pessoas, ou a visão que elas têm do yoga, de sempre procurar o yoga, às vezes como uma última alternativa, às vezes de procurar o yoga para se curar, né, mesmo que seja um processo, mas elas acham que não é um processo, que é uma mágica, se curar de alguma coisa, e isso também foi a necessidade, que é onde eu vou chegar na pergunta para você. E às vezes a gente encontra, sabe, César, pessoas que dizem assim, eu tenho depressão, se eu começar yoga agora, em quanto tempo eu deixo de tomar a medicação? E é por isso que eu acho importante a gente ouvir alguém da área, por isso que você foi convidado também, da gente ter esse cuidado, porque não cabe a mim, como instrutora, tomar essa decisão. Essa não é uma decisão da minha área. Eu não posso ser uma instrutora preconceituosa e achar que tomar uma medicação é algo ruim, porque depende do caso e não sou eu que faço essa avaliação. Isso. Então, eu queria que você explicasse para a gente, César, qual que pode ser a consequência de a gente dar um conselho errado para o aluno, às vezes até com boa intenção. Porque eu também vejo assim, para mim é bom não comer isso, vou falar para o meu aluno não comer isso, mas o que é bom para mim pode não ser bom para ele, até uma alimentação, que virá um tratamento, né? Que riscos podem haver quando a gente interfere num tratamento que está sendo direcionado por um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra? Consequências isso pode ter no paciente, assim? Isso. Olha, Raquel, você começou a falar aí em relação a muitas vezes o yoga termina sendo a última alternativa, né? Eu acho que está justamente nessa palavra. Algumas pessoas ainda entendem os outros recursos, esses recursos. Eu vou usar a palavra recurso por falta de outra aqui no meu vocabulário, mas logo, assim que eu encontrar uma, a gente substitui, tá? Porque a gente entende como alternativos e não são alternativos, né? São complementares, né? Então, a partir do momento que a gente começa a entender como complementar, até o profissional, o professor de yoga, né? Ele começa a assumir o seu real papel e não intervir no outro, né? Porque a gente também tem que entender esse outro como um indivíduo, né? A gente não pode generalizar o que a experiência que um viveu não vale para o outro. Ele vale como sugestão. Eu posso dizer assim, Raquel, eu já tive isso que você está sentindo. E eu procurei fazer isto e funcionou comigo. Ok, Raquel pode experimentar. E aí ela pode dizer, o experimento dela, olha, não foi tudo isso não que você disse. Ou então ela dizer, César, não é que melhorou? Ou então, César, não é para mim. Então a gente tem que entender também esse outro como um indivíduo e a gente não pode generalizar as situações. O que aconteceu comigo nem sempre vai acontecer com o outro, né? É mais provável que nem aconteça com o outro. Tá? E aí quando a gente começa nessa generalização e a gente começa a nossa forma de pensar em intervir no outro, como você está pontuando aí, Raquel, a ideia de que, olha, não concordo com medicação, né? A gente está infringindo até leis, viu? Isso não se pode. Né? É aquela historinha, cada macaco no seu galho, né? Essa parte cabe ao médico, tá? E aí a gente deixa isso ao médico. Se eu percebo que essa medicação possa estar intervindo em alguns processos, eu posso sugerir. Olha, e aí eu gosto sempre, lá no curso a gente faz isso, né, Raquel? Eu dou essa sugestão aos alunos. Eu digo, conversa com esse aluno, pergunta quanto tempo é ou melhor, primeiro, pergunta a esse aluno quem passou a medicação. Porque, como eu falei agora, cada macaco no seu galho. Mas, vez ou outra, a gente vê médico como ginecologista, né, passando remédios psiquiátricos, né, vê médicos de outras, né, áreas fazendo isto, né, intervindo dessa forma. Então, geralmente eu pergunto, quem foi o profissional? Foi o meu psiquiatra. Beleza, ponto. Certo? Foi outra área. Vamos procurar um psiquiatra? Por quê? Ele é o profissional que estudou para isso, né? E a gente já faz uma orientação. Segundo, quanto tempo é que faz que você não vai ao psiquiatra? Faz uns 3 meses. Volta. Reavalia essa medicação.
né? Porque pode ser que esse psiquiatra possa sugerir uma nova medicação, possa diminuir dosagem ou aumentar, né? Ou tirar, né? Já começar a fazer desmame, mas isso cabe ao psiquiatra, tá? No entanto, olha aí, mais uma vez, o que, é que a gente está ressaltando aqui, Raquel? A ideia da gente ter um conhecimento a este respeito, que é onde a disciplina do teu curso de formação, né, a sua ideia da disciplina que eu ministro, né, vem dessa forma, vem de forma com que a gente vai preparar esses alunos para que eles possam entender um pouco mais, né, para que ele possa aí ter um diálogo com esse outro profissional, tá? Porque hoje não é estranho esses outros profissionais nos procurarem, né? Eles nos procuram, eles nos indicam hoje, mais do que antes, tá? Então, lá na sala de yoga vai ter um aluno que vai chegar e vai dizer, olha, foi meu psicólogo, ó, foi meu psiquiatra, ó, foi meu cardiologista, né? Então, muito da área de saúde, muitos profissionais da área de saúde, hoje tem feito essa indicação, né? E aí a gente pontua essa questão da preocupação da gente saber qual é a nossa posição e como a gente pode intervir. Que a gente faz esse trabalho, né, Raquel? Lá no final, no final da disciplina, né, eu proponho que o aluno faça uma intervenção, né, com yoga, né, e eles fazem isso na prática, né, como sugestão, né? Então acho que é por aí. Eu percebo também uma das coisas que você ressalta, que a gente ressalta, que eu puxo na orelha de cada um, a gente também, por ser do yoga, por ser, digamos, categorizado, né, legalmente categorizado como uma terapia complementar, apesar do Ashtanga Yoga é muito mais do que, nem tem tanta obrigação de ser uma terapia, acaba sendo, mas de estar dentro dessa lei, né, a gente também não pode ter preconceito com quem precisa de uma medicação tradicional ou de um tratamento tradicional, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre as duas coisas e conviver com mais harmonia. Quando você montou o seu trabalho lá para o curso, César, quais foram os transtornos, digamos assim, que você mais pontuou e por que você escolheu aquele? Olha, mas antes de responder essa pergunta, deixa eu só comentar um pouquinho. Eu acho, sabe, Raquel, que quem mais ganhou com a história da ideia de inserir, né, o yoga como fazer parte de um leque de opções de tratamentos complementares até pelo sistema de saúde, né, eu acho que para o yoga eu vou entender desse jeito como você, né? Foi indiferente, porque o yoga, quem pratica yoga, quem já é do yoga, né, já sabia disso, né? Então não mudou muita coisa. Mas para a comunidade, né, que de repente começou a perceber isso como caminho e alguns postos de saúde, alguns centros de saúde começou a disponibilizar, né? Que eu tenho uma amiga lá de Recife, que ela faz um trabalho lindo lá no posto de saúde com mulheres de yoga, né? Então eu acho que quem ganhou mais foi a população, né? A população se aproximou, não é que o yoga se aproximou, o yoga já estava lá fazendo o caminho dele, né? Mas a população terminou se aproximando mais, né? Eu acho que quem ganhou mais foi a população. Então, voltando aqui, quando eu montei a disciplina, eu me concentrei muito nos transtornos de ansiedade, né? Esse foi meu foco porque é onde tem crescido mais, né? O número de pessoas com ansiedade hoje está bem alto, né? Eu acho que essa vai ser, digamos assim, a doença a qual vai cada vez aumentar, né? Porque a nossa sociedade pede que a gente seja ansioso, né? A nossa sociedade pede que a gente seja mais célere, que a gente esteja lá produzindo, né? Sem parar, né? Consequentemente, essa é a doença que vai causar, né? Lá atrás a gente poderia pensar nas doenças cardiológicas, né? Mas que hoje não deixa de ser, mas a origem dela é da ansiedade, né? Então a gente pega os transtornos relacionados à ansiedade, que seja fobia, né? Transtorno da síndrome de pânico, né? O toque. Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar de todos, viu? Foram muitas. Teve aquela, principalmente burnout. Isso, vamos falar da burnout, né?
vamos falar assim, da depressão, né? Fazemos também, sim, falamos um pouco também da... Eita, agora que você me falou, me dá um branco, qualquer coisa, né? Da esquizofrenia, que já sai de transtorno, né? Da ansiedade, né? Mas a gente traz como possibilidade de repente, termos esse aluno na nossa sala de yoga, né? E aí, como é que o professor pode abordar, que temática, como é que ele pode conduzir diante desta situação, né? Então, é por aí que a gente escolheu esse leque, né? Que eu vou lhe confessar, viu? Para a próxima turma Devi, quando você me der minha data da próxima a turma Devi, eu já estou querendo bolar aqui já outra metodologia com o grupo, vou tentar fazer algo mais vivencial, vou tentar diminuir ali a quantidade de slide e botar esse povo para pensar na prática. Quando você me der a minha data, eu já boto meu cronograma quando é que eu vou começar a montar, porque por enquanto é tudo produzido aqui, ó, Raquel. Fica tudo aqui bonitinho, organizado. Depois é que eu vou... Tudo exato. Né? Tudo exato. Para a turma de fazer algumas modificações aí. Toda turma a gente mexe um pouquinho, né? Toda turma a gente mexe um pouquinho. Desse leque aí de transtornos que você colocou, quando você fala da esquizofrenia, eu me lembro que você pontuou algumas coisas bem importantes que a gente pode precisar ficar atento como instrutor de yoga se aparece alguém que tem esquizofrenia, né? Que passa por essa situação. Eu me lembro que você falou a respeito de meditação. Eu preferia que você mesmo falasse sobre o que deve ser feito ou não se a gente vai conduzir uma meditação ou uma prática de yoga para uma pessoa com esquizofrenia. Isso, porque aí a gente está entrando nos transtornos meio que psicóticos, né? E aí eu pontuo justamente como uma experiência a qual vivenciei, né? Como a esquizofrenia ele traz um estado alterado da consciência, dependendo, né, vamos entender novamente, né, do indivíduo, isso é individual, Sim. Tá? Então, dependendo do nível, dependendo da pessoa se está medicada ou se não está medicada, né, como é que está o tratamento desta pessoa, tá? A minha orientação é realmente que a prática meditativa não seja realizada, né? E aí por quê? Porque a gente fala de um estado alterado da consciência e as pessoas que já estão sofrendo dessa patologia, psicopatologia, né? Ele vivencia esse estado alterado da consciência e aí a meditação ela pode acelerar, né? Eu trago como um exemplo, né? Eu sempre conto esse exemplo, né? A qual de repente na minha sala, no meu grupo de meditação, surgiu um rapaz e eu achei meio suspeito o comportamento dele, porque na hora de partilhar a experiência, ele falou e não disse nada, né? Tava todo desconexo, né? E no final ele fala comigo, ele diz assim, olha, eu falei e não disse nada, né? Eu disse, foi, né? E aí a gente começou a chegar mais próximo, né? Foi quando eu perguntei em relação à medicação, e aí ele já se assustou assim um pouquinho, como quem disse, como é que você sabe, né? E aí a gente chegou a essa conclusão, sabe, Raquel, que a meditação realmente para esse público a gente tem que ter um cuidado maior. Olha, gente, eu não estou dizendo que não faça ou que faça, mas que tenha pelo menos um cuidado, né? Porque pode ser que tenha gente aqui assistindo e dizer assim, não tem nada a ver, eu conheço uma pessoa que pratica e faz. Ok, eu, César, particularmente, eu tomaria todo o cuidado do mundo, né? Porque a gente está induzindo a um estado alterado da consciência. É diferente, Raquel, de eu fazer com essa pessoa exercícios de respiração consciente. Aí, beleza. Okay. Né? Que aí eu vou até abrir um parênteses aqui, né? Para diferenciar a meditação do exercício de respiração consciente, né? Exercício de respiração consciente, eu tenho um propósito, um objetivo ao qual eu quero chegar nele. Então, digamos assim, eu quero diminuir a ansiedade, eu quero trabalhar a minha questão da pressão arterial, né? Então, vou bolar um exercício respiratório para aquele fim. É totalmente controlado, a pessoa está ali te acompanhando, está te induzindo, mas na meditação, o fim da meditação é o estado meditativo. E esse estado meditativo é um estado alterado da consciência, quando a gente chega a esse estado, né? Quando a gente alcança esse estado,
né? Tanto é que a gente vem um dos sintomas, digamos assim, né? Nosso sistema sensorial fica mais aguçado, a gente ouve longe, né? A gente sente cheiros, né? Então, leva a esse estado. Então, para a meditação, é nisso que eu estou dizendo. Eu não aplicaria, tá? A meditação para esse público. Mas induzir uma respiração, alguma técnica, ok, está ali controlado, a gente sabe qual é o objetivo. Quem está praticando sabe o objetivo daquela respiração, e aí beleza, fantástico, né? Então a gente chama atenção na hora, né, para esse público. Você acha, César, que como instrutores de yoga, né, que é o foco assim do que a gente está falando hoje, instrutores de yoga, quando vão atuar com seus alunos, não importa se ele tem algum transtorno ou não tem um transtorno. Eu sinto assim, né? Não sei se você vai entender a minha pergunta, ou se eu vou precisar explicar melhor, mas no sentido de que eu penso que a gente vai levar o aluno até onde a gente consegue trazer ele de volta. Então, assim, eu levo meu aluno para uma meditação ou para um relaxamento até o ponto que eu sei que eu tenho como dar a mão para ele e dizer, não, agora você vai voltar vai estar consciente e você vai sair daqui melhor do que quando você chegou. Tem coisas, tem relaxamentos que a gente vivenciou, que você se aprofundou na sua matéria, que o pessoal acha que fazer relaxamento e yoga nidra é beleza, né? Isso. Mas aí depende do que você vai trabalhar, porque algumas coisas são muito profundas ou alguns temas mexem muito. E aí nem sempre a gente pode fazer isso com todo mundo, pelo menos é a minha percepção como professora de yoga, não é só como instrutora de yoga, não como psicoterapeuta. Você percebe que, porque você também é facilitador de meditação, você já fazia isso antes de ser instrutor de yoga. E eu me lembro de você falar muito também sobre essa questão do relaxamento, sobre a condução do relaxamento, sobre o entrar e sair do relaxamento, foram coisas que você pontuou. Então, eu queria que você pontuasse isso, assim, até sobre o quão é importante o relaxamento e o que cuidados a gente tem que ter quando vai trabalhar com relaxamento. Perfeito, Raquel. Eu acho que esse daí também está na pergunta da Érica aqui, tá? Aquela pergunta do Savasana. Então, Érica, é exatamente isso que a Raquel está perguntando aqui, tá? E aí, quando a gente fala desse paciente, desse aluno, né, digamos, na esquizofrenia, aqueles que podem sofrer surtos psicóticos, né, do Savasana, do Yoga Nidra que a gente está falando especificamente. Porque durante a prática, né, a não ser que você ponha uma meditação mais aprofundada lá no começo, aí a gente abre parênteses para ela também, mas é para essa obra do yoga que a gente chama atenção para esse público. Mas eu vou adentrar mais pela fala da Raquel, a pergunta da Raquel, né? Então, tá tão boa as tuas perguntas, Raquel. Tô adorando. Oportunidade aqui. Eu de fazer pergunta e você quer responder. Eu quero a gravação desse vídeo, não quero nem saber. Né? Vamos gravar. Isso é válido, tá, Raquel? A gente tem que saber também do nosso limite. Tem 2 pontos aí que você está trazendo, tá? O primeiro é quando eu tenho uma ideia do que eu vou aplicar ali naquele Yoga Nidra, né? Quando eu escolho um texto, quando de repente eu tenho um certo objetivo com aquele Yoga Nidra ali, com aquela mensagem, tá? Aí eu vou nessa sua fala. Eu tenho que tomar cuidado. Eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para acolher esse aluno, né, se em algum momento ali se manifesta questões emocionais dele, tá? Aí isso eu tenho que me avaliar. Se eu ver que eu estou apto, legal. Porque, infelizmente, hoje, sabe, a gente vê muito isso aqui nas redes sociais e as pessoas postam mesmo com a maior falta de ética, sabe, Raquel? Colocando justamente quando mexe com o emocional do outro, que o outro entra no choro como quem diz assim, olha aqui, eu sou o cara, eu toquei lá nesse meu cliente, toquei lá nesse meu aluno, tá? Sim. Tá, mas o que você fez depois disso? Né? Olha o olhar terapeuta, né? O que é que você fez após isso? Você foi, mexeu e deixou? Não serviu de nada, estragou. Né? Então a gente tem que observar isto.
né? Eu tenho essa capacidade de cutucar e depois dar suporte, acolher, né? Se eu tenho, ok, que vai ser fantástico, certo? Agora tem o outro lado também, né? É quando a gente adentra, né, neste conteúdo e a gente não sabe, e isso é mais fácil de acontecer, a história de vida do aluno, e o aluno entra no emocional sem eu estar esperando por aquilo. Não era meu propósito, mas ele entrou, tá? Sim. Então, mais uma vez, a disciplina nos ajuda a trabalhar essas questões, né? E eu vou mais além, não só a disciplina, eu vou fazer a propaganda merchan aqui total agora. O teu curso prepara o aluno para isso, né? Eu falo como aluno e falo como instrutor, né? Porque todas as disciplinas vocês estão falando de experiências vividas lá nas suas aulas de yoga, tanto você quanto Gama, né? Então isso de alguma forma prepara, né? Lá na nossa disciplina sobre esse conteúdo, a gente entra como até intervenção, é o que a gente fala justamente da linguagem hipnótica. Né? A gente fala um pouco da linguagem hipnótica, como é que funciona, né? Estamos sendo hipnotizados aqui sempre, né? Ligou a televisão, é hipnose, aí eu tô ali assistindo uma palestra, uma live, de repente tem pessoas hipnotizadas aqui paradas olhando assim a gente, ó, né? Exato. Né? E aí a gente traz isso como consciência, como recurso do professor, né? Onde ele vai poder usar essa linguagem hipnótica e, principalmente, tomar cuidado com esta linguagem hipnótica, né? Quais são as palavras que eu vou utilizar? De que forma eu vou utilizar essas palavras? Justamente para intervir, né? E ela pode ser também como suporte nessa hora que você fala que o aluno entra no emocional, entra num conteúdo, né? Então eu posso estar ali, né? Outra coisa, olha que é tanta outra coisa, né? De repente lá no final, quando o aluno vem fazer a partilha. Às vezes a gente está ali atento, mas não percebe tanto. E aí a pessoa vem e faz. Raquel, o Yoga Nidra hoje falou muito do que eu estou sentindo. Estou passando por uma situação assim, assim, e a mensagem que você passou, né, me direcionou, me emocionou, parará, né? Aí a gente mais uma vez vai bater naquela tecla, né? O olhar do professor como terapeuta, o olhar do professor como cuidador, né? Essa capacidade de escuta, isso foi fantástico na última turma, eu acho que foi a última turma, com a Carla, não sei se ela ainda está aqui, né? Carla muito, né, somou com a gente lá, falando dessa capacidade que nós temos, essa habilidade, melhor dizendo, que nós temos que desenvolver, né, que é a escuta, de estar ali no mínimo ouvindo esse aluno, né, não necessariamente intervindo, mas quando vê necessidade, chegar para esse aluno e fazer, por que não procura uma terapia? Por que você não procura um profissional assim? Por que você não fala assim, né? E a gente direciona, né? Então, a escuta ativa tem que estar presente sempre, né? Então, eu acho que é por aí. E assim, eu não sei se é esse tipo de escuta que você está falando, mas eu percebo que até para escutar, a gente tem que aprender a fazer isso da forma correta, porque eu tenho que escutar sem escutar o outro e não escutar o meu preconceito. Isso. De ficar julgando o que o outro está falando, ou de não prestar atenção no que o outro fala, porque eu fico procurando solução para a vida do outro, pensando no que eu vou dizer para o outro e não ouvir. Né? Por isso que eu falo que o instrutor de yoga tem que unir duas coisas, conhecimento e autoconhecimento, para que eu me perceba e de vez em quando pense, eu estou ouvindo o meu aluno, mas eu estou julgando o meu aluno. E não é isso, isso não ajuda. Né? Então, assim, César, como que você acha que é possível esse treinamento para ter essa escuta do outro e deixar o ego um pouquinho de lado e deixar os nossos preconceitos um pouquinho de lado e simplesmente escutar o outro? O caminho não tem outro caminho. E não é rápido, não é fácil. Não tem outro caminho senão através do autoconhecimento, Raquel. Né? Eu, professor de yoga, eu antes tenho que me trabalhar. Eu, César, psicólogo, eu antes tenho que me trabalhar. Porque senão, realmente, o César vai intervir de uma forma errada nesse outro.
o César vai ter um olhar preconceituoso, o ego do César vai estar funcionando, vai estar trabalhando ali, né? Então, se eu não me trabalhar primeiro, né, eu vou causar danos aí, possíveis danos a esse outro, na minha escuta, né, na minha intervenção. Tá? Então, não tem outra receita senão eu me trabalhar, me autoconhecer, né, eu entrar nesse processo, mergulhar nesse processo, né? Porque essa escuta e essa intervenção, né, ela tem que ser, né, tem que ser neutra. E isso é algo que eu me monitoro muito, sabe, Raquel, quando eu estou como profissional, né, que eu necessito dessa escuta, seja na psicologia, seja qualquer outra área que eu esteja atuando, mas que precisa dessa escuta, né? Eu me monitoro muito, né? Eu tomo muito cuidado, penso 3 vezes antes de falar, né, para ver se aquilo que eu vou falar é útil realmente para esse outro, ou também, se de repente eu tenho algo para falar para a Raquel, mas a Raquel vai me entender? Porque se ela não me entender agora, não adianta eu falar, é melhor ficar calado ouvindo, né? E dar o tempo de Raquel, tá? E aí é uma forma de respeito, sabe? Recentemente, né, eu me senti tão orgulhoso, sabe, Raquel? Partilhando aqui contigo, ainda no partilhando contigo e com o mundo, né? Que vai ficar gravado. Né? Eu tinha dito, mas recentemente uma pessoa ligou para mim e disse assim: César, eu tenho uma pessoa para te indicar. E eu vou te indicar porque essa pessoa tem um problema com tal situação e não sei o que, mas você é cabeça aberta e vai saber lidar com isso. É por isso que eu estou lhe indicando. E eu, por mim, Raquel, lá dentro pensando, de onde ela tirou isso? Porque até hoje eu sou totalmente contra isso, né? E aí foi difícil. Caramba, finalmente eu acho que eu alcancei, eu me senti orgulhoso, finalmente eu acho que eu alcancei essa neutralidade na hora de tratar o outro, porque a pessoa não conseguiu fazer essa leitura de mim, né? E aí isso me ajudou a repensar até o assunto, né? Me ajudou a repensar o assunto. E é isso, às vezes eu estou ouvindo o Raquel aqui, que um conteúdo que eu acho um absurdo, né? Mas ok, é você quem acha o absurdo, né? Talvez a limitação é tua em achar um absurdo, né? Talvez o erro esteja em você, não no outro, né? E aí, lidar com isso, né? Então a gente tem que se conhecer. O trabalho é autoconhecimento. Então, se eu vou adentrar num caminho de autoconhecimento, mas eu não a pratico, eu não faço, né? Como é que eu vou ensinar meditação se eu não medito? Né? Como é que eu posso fazer isso? Né? Então, não faz sentido. Né? Eu, no mínimo, duvidar desse outro profissional. Vou duvidar desse outro profissional. Né? Como é que ele está vendendo Coca-Cola e está tomando Pepsi? Né? Ou vai tomar suco, não tomar Coca-Cola? Né? Fazendo propaganda da Coca-Cola, vamos fazer suco. Né? Eu não tomo Coca-Cola, viu, gente? Não tomo refrigerante, na verdade. Né? Então, esse caminho, eu tenho que ir para o autoconhecimento. Né? Não tem outro. Né? A gente traz essa quando você mergulhou no caminho do yoga também, que é caminho sem volta, né? Porque a gente diz assim, eu estou dando aula, porque você também está fazendo, durante essa pandemia, vocês filhos começaram um projeto Cuidar, que tem todo sábado pela manhã, e também tem yoga também, né? Algumas vezes. Isso. Vai revezando. Além, tem o reiki à distância que vocês estão fazendo, e tem as lives, né? Que você está sempre fazendo também. Como foi para você a experiência do yoga online? Assim, do trabalho online. Do trabalho online. Olha, vamos lá. Antes de tudo isso, né? A gente até batia papo lá nas tuas aulas, até você, enquanto aluno teu, foi o conteúdo muito dos nossos cursos, né? De falar, do cuidado. E eu tinha um certo receio, né? Tinha um receio muito grande, né, em relação a isso. Eu olhava meio avesso, né, a prática online. Eu fazia, mas como é que a gente vai fazer uma correção, um alinhamento? Como é que a gente vai entrar, se conectar com esse aluno? E aí vem a pandemia e nos coloca nessa situação, né? E aí a gente vai ministrar uma aula online de yoga. Eu me surpreendi. Eu fiquei totalmente... Eu até partilhei com você, lembra? Né? Eu, na hora, tive que entrar em contato com a minha teacher, né? Minha mestra. Não, eu fiz, caramba, eu achava... Quebrou totalmente, assim,
a minha cabeça, né? Porque eu experimentei, vivenciei, vi que funciona, eu vi que dá para fazer as intervenções, eu vi que a gente consegue fazer as correções de alinhamento, dá para a gente ter um carinho, um cuidado lá. Jaqueline, foi um tapa na cara que eu recebi, Jaqueline botou aqui, tapa na cara, foi um verdadeiro tapa na cara, né? Eu fico com a maior humildade aqui em reconhecer isso, né? Então, e aí depois a gente ainda teve as disciplinas online, né? Com a gente ministrou. Realmente é uma outra didática, uma outra metodologia, existe uma outra energia do professor, né? Mas que eu vou lhe dizer, Raquel, não perde para o presencial assim, tanto não. Tá? A gente perde o contato, de repente estar ali conversando, mas há ganhos sim. Né? Há ganhos e eu acho que dá para acontecer. Né? Então, essa é a minha visão hoje do online. Tanto é como você disse, hoje eu estou com lives na terça-feira, quinta-feira, dia de sábado de manhã. Hoje quem deu aula foi a Jaqueline, deu aula pra gente, escola da coluna, né? E aí o sábado a gente fica entre atividade física, né? Vem o yoga, vem a Shirley, então a gente fica revezando esse processo. E eu hoje assino embaixo, respeito, né, todos aqueles que hoje dão aula de yoga online, todos aqueles que ministram curso online, tem total respeito meu, e eu abaixo a cabeça para todos, reconhecendo aí que atrás eu tive um receio muito grande em relação a essa prática online. Eu também tive para mim também foi surpreendente o online, eu achei que seria... Todos os seus pensamentos eu tive igual, a gente conversou sobre isso, falei, cara, isso não vai dar certo, não vai funcionar, como que a gente vai alinhar? A única coisa que eu não faria online era ensinar para uma pessoa uma postura desafiadora que envolvesse risco, assim. Para uma pessoa que está se não pouso sobre a cabeça, que eu sei que realmente eu tenho que estar perto. Mas aquilo que não envolve esse tipo de risco, assim, de equilíbrio, de queda, aí tudo bem. Aí dá para fazer correção, dá para fazer alinhamento, dá para passar um conteúdo teórico bacana, sem problema, sem perda de o X da questão, o macete realmente falando de yoga, sabe, Raquel, é aquilo que você e Gama pontuava muito no curso, quando a gente fosse falar das posturas, dos asanas. Vocês martelaram muito, martelam ainda nas turmas, né, hoje, né, a ideia de que a nossa condução, a nossa forma de apresentar o asana oralizado, né, eu acho que aí é que foi o grande macete na prática online que eu vi, né, quando eu começava a descrever de forma que o meu aluno pudesse fazer aquele asana, até de olhos fechados, só me ouvindo, né, aí funciona, né, e eu tomo esse cuidado quando eu aula online, né, pezinho direito, abre aqui, pezinho direito 90 graus, olha para frente. Então, vou descrevendo e o aluno vai fazendo, pô, tá lá na postura. Né? Às vezes ele nem olha mais pra gente, porque está tão bem descrito que tudo bem, que ele consegue fazer bem. Claro que a gente dá aquela olhadinha na câmera, né, pra ver se tá mesmo. Óbvio. Fica mas tudo bem. É por isso. César, como que fica de olho no nosso tempo, viu? Oi? Fica de olho no nosso tempo. Tá, não apareceu nada aqui ainda. Eu queria que antes de terminar, a você do final, quando você achar que já tá legal, que você conduzisse uma breve meditação, porque é muito bom nisso. Ai, ó, gosto. Faz o seguinte, ó, não tem essa palavrinha ao vivo que tá aí? Tem. Em cima? Dá um clique nele, que ele vai dar tempo pra gente. É outro macete que eu aprendi recente. Eita, tem que estar com 59 minutos, então a meditação é agora. Vai meditar em 1 minuto, mulher. Vamos fazer o seguinte, ó, a na live. Né? Vai acabar essa live agora, vai dar 1 hora, e a gente vai reabrir a live para a gente fazer uma meditação. Pode ser? Ela está encerrando. Está encerrando. Gente, espera aí que o César vai conduzir a meditação. Está encerrando já em 20 segundos. E aí a gente abre novamente essa live. Vamos lá.
Tá bom. Tá encerrando em 10, 20 segundos. Deixa eu que ele vai encerrar logo, porque, né? Isso. A gente volta. Isso. Encerrar vídeo. Gama, me E...